Rodrigo seguiu a gente por 170 quilômetros. Não estiquei uma vez a corrente. O tiozinho já acorda botando a mão na massa. Ele falou que vai me denunciar no Estatuto do Semidoso. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, diretamente aqui de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Estamos na casa do Samuel. Valeu, Samuel, por mais esse apoio que você está me dando, e ao Le Capel. Arrumamos as motos aqui e daqui a pouco nós vamos pegar estrada sentido a Comodoro. Aí, ó, quem gosta de motorzinho é dentista. 6 cilindros. Então vamos sair aqui agora do Samuel, vamos tomar um café e depois pegar a estrada. São 6h30 da manhã agora. Aproveitar e falar aqui para registrar, troquei o óleo da moto com 12.138 quilômetros. E mais um dia se inicia, mais um vídeo aqui neste canal. Gostaria de começar esse vídeo pedindo a proteção de Deus para que Ele abençoe a trajetória do dia de hoje, possamos vencer os desafios do dia e gravar um conteúdo legal para vocês. Agora são 6h40 da manhã, já deve estar quase 30 graus. Estamos indo tomar um café da manhã e depois seguir provavelmente para Comodoro, dá 450 quilômetros daqui. E se a gente chegar lá cedo, a gente roda um pouco mais. Aproveito também para falar dos apoiadores do canal. Se você precisar de um seguro para sua moto, casa, carro, caminhão, helicóptero, barco, fale com o Eduardo da BNP. Ele vai fazer uma cotação para você. Seguro viagem da Vitalcard. Única operadora que eu encontrei que não necessita de adicional para cobertura de viagem de moto. E agora você pode fazer o seu seguro diretamente no site, no link que está na descrição, e usar o meu cupom de desconto THI Noronha. Bauletos Altrex, baús resistentes, e protegeu a minha bagagem, com certeza vai proteger a sua também. E Wolf Attack, produtos táticos de qualidade, garrafa térmica, canivete, mochilas, tênis e vestuários. Entre lá no site deles e use meu cupom de desconto THI Noronha. Com certeza você vai achar alguma coisa que lhe agrade. No fim das contas, em relação à moto do Lê, a bateria foi pro espaço mesmo. Então ou a gente troca ou a gente segue viagem, e aí ele não vai ter farol, né? Buzina, seta. Se a gente achar uma bateria compatível em algum lugar que a gente passar, a gente para e troca. Bom, já fizemos um abastecimento aqui, 4 litros cada moto, continua fazendo 20 km por litro. A gasolina tá 6 e pouco aqui, no Pix. Olha o tiozinho sofrendo, ó. Fim da viagem ele vai ficar com uma perna maior que a outra. Dia lindo de Deus! Que rio que é esse aqui? Tava escrito lá, Ponte Manuel Cosmos Rio. Agora eu não sei se é o nome da ponte ou é o nome do rio. Chegamos aqui no café da manhã. Pamonharia da Dalva. Não foi dessa vez, tá fechado ainda, abre 7h30, começa, né, a servir 7h30. Aí vai ficar muito tarde se a gente ficar esperando, né? Tava engatado?
tô entendendo é nada, Lecapel. Bom, então já tomamos um café da manhã aqui em Ji-Paraná. Queria agradecer aí mais uma vez o Samuel, o Fabiano, ó, vieram nos receber aqui. Tomamos um cafezinho, semidoso, Lecapel também. Agora nós vamos pegar a estrada sentido Comodoro. Valeu, pessoal. Achei que ia falar semideus. Pô, satisfação, tá? Fabiano, pra gente perguntar. Ó, o seguro viagem não cobre esse tipo de coisa não, hein? Internação de semidoso. Olha lá, ó. Galera, mais uma vez, um abraço. Samuel, obrigado aí, mano. Cara, que isso, foi um prazerzão. Precisando alguma coisa lá de São Paulo, dá um alô. A Super Teneré aí. E aí, tudo bom? Eu falei a mesma coisa, falei as filhas. Não, ele passou e olhou e falou assim, olha ali a 750. Sabe, quando vejo as motos da nossa idade e ainda cheia de malas, me emociona, né? Estão indo, estão voltando. Estamos voltando para São Paulo, acabamos de atravessar a Transamazônica, de ponta a ponta. Por lá. É. Não, isso também levou em muitos cantos e várias vezes em Ushuaia. Com essa daí? Nesta sempre, com esta aqui. O último viagem que fiz foi 2 anos atrás, quando cheguei de Itália, que fui com minha esposa em Ushuaia, fui por el Chile, o deserto do Atacama, e fuimos Peru, Equador e a Cartagena em Colômbia. Sempre com a... Que legal, cara. Sempre com esta aqui. E o senhor que faz a manutenção? Manutenção, o senhor que faz? Só que agora, não sei o que me aconteceu, acho que estou ficando velho, né? Aí, pessoal, encontro de gerações, Super Teneré, há 22 anos desse senhor, já viajou para tudo quanto é lugar, aqui em Ji-Paraná. Eu deixei com Rafael de Vilhena. Se deixar, Lecapel vai ficar até amanhã conversando. Vamos embora, senão a gente não sai daqui. Ficamos cozinhando no sol, conversando aqui, mas é legal demais, né? Por aqui? Vamos ver. Tô um pouco perdido. Eu digo que esse mundo das motos é coisa de outro mundo. Você conversa com as pessoas que você nunca viu como se fosse amigo há anos. Esse senhor que parou aí com a Super Teneré é italiano. Ele contou a história dele, tá há mais de 22 anos com a moto. Já viajou para tudo quanto é lugar. E tá com ela aí firme e forte. Já estamos chegando aqui na BR-364. Essa BR-364 é uma rodovia que começa lá em São Paulo, no estado de São Paulo, e termina lá em Mâncio Lima, no Acre. Lembrando também, pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo os vídeos antecipadamente para os membros do canal. À medida que eu termino a edição, eu já libero para os membros. Essa é uma ferramenta do YouTube. Tem um botão escrito Seja Membro. E aí, se tornando membro, o YouTube vai liberar os vídeos que eu disponibilizo antecipadamente. E sejam bem-vindos a Presidente Médici, aqui no estado de Rondônia. Hoje nós vamos atravessar a divisa Rondônia-Mato Grosso. Infelizmente, por falta de tempo, não vamos visitar algumas belezas que tem pelo caminho. Tem umas cachoeiras, rios e atrativos muito bacanas, principalmente na região do Mato Grosso. Tem um roteiro que eu fiz, tem vídeo antigo que o meu canal ainda não era muito conhecido, dessas cachoeiras. Tem Pontes Lacerda, tem Sapezal, Vila Bela da Santíssima Trindade,
Tem lugares muito espetaculares aqui no nosso Brasilzão. E durante a volta da viagem eu costumo dizer que eu já estou pensando na minha próxima viagem. Mas por enquanto eu ainda não sei. Vocês têm alguma sugestão de roteiro que eu possa fazer? Provavelmente terminando essa viagem eu vou ficar alguns dias com essa moto para andar um pouco lá em São Paulo. E depois eu vou levar a moto lá pro Le Capel para ele fazer uma revisão geral da maneira que tem que ser feito, porque o motor ainda não foi aberto, tem que trocar os retentores e resolver os problemas que ele vem apresentando aí na viagem. E aí é muito provável que eu deixe essa moto para eu usar um pouco no dia a dia para viagens curtas. E aí a ideia é fazer uma viagem ou com a 800 ou com alguma outra moto que possa surgir aí pelo caminho. Essas estradas BRs que passam por cidades é terrível, né? Porque um monte de lombada, faixa dupla, não dá para ultrapassar, isso trava bastante a viagem. Acho que poderia ser feito alguma coisa de deixar essa pista central livre e as laterais para quem quer entrar e andar pela cidade, né? Porque complication. Aí ultrapassar aqui em faixa dupla é pedir pra ser multado, né? Como diz um amigo meu, que não sou eu, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Primeiro Sigpari aqui da BR-364. Estamos a 360 km de Comodoro. Agora são 9h24. O duro dessas paradas, a minha moto ainda tá pegando no botão de partida. Chorado, mas pega. Mas a do Lê que tá sem bateria tem que dar umas pedaladas. Aí se demora muito, acaba passando bastante caminhão na nossa frente. Aí a gente tem que ultrapassar depois. Vamos aproveitar e tomar água. Bom, o Sigpari vai liberar aqui. Uns 5 minutinhos só. Essas paradas dão uma atrasadinha na viagem, né? Liberou! Eles vão pedagiar essa estrada aqui. Então já estão construindo aqueles SOS na beira da estrada, estão recapeando umas partes aqui. Eu estava escutando um barulho, tem uma determinada frequência aqui na velocidade que estava batendo pra caramba. Será que é motor? Na verdade eu não consegui apertar direito o protetor de cárter aqui na frente e ele tá vibrando. Aí, ó. Impressionante como muda o barulho do motor quando é feita a troca do óleo. Fica mais suave, mais macio, as marchas trocam com mais facilidade. Vamos ver se com esse óleo sintético, 100% sintético, vai melhorar a durabilidade dele, né? Porque o mineral, como a moto esquenta demais, ele vai perdendo as propriedades dele. Pensou trabalhar nesse sol? Deve ser punk. E aqui ainda o pessoal trabalha com a ajuda de algumas máquinas, né? Tiveram vários países que eu passei aí da América do Sul que é na enxada, na foice, para cortar os matos aí da beira da estrada. E a corrente tá boa? Precisa esticar. Não estiquei uma vez a corrente. RK. E essa aqui é a cidade de Cacoal.
me lembro que eu passei por aqui aquela vez com a 800 e eu acho que foi um posto aqui na frente que eu abasteci. E se eu reconhecer o lugar eu vou mostrar onde a 800 parou. Eu chamei de pane elétrica, mas na verdade o polo da bateria que soltou. Aí foi só apertar o polo da bateria e seguir viagem. É, 800 com seus quase 150 mil quilômetros nunca deu um problema que me impedisse de continuar a viagem. Na verdade, umas 3 vezes aconteceu esse lance de soltar o polo da bateria. Aí foi só apertar e seguir. Cacoal, desejamos boa viagem. Obrigado. Vamos aqui, ó, sentido Pimenta Bueno e Vilhena. E essa é a cidade de Pimenta Bueno. Mais um rio aqui que eu não sei o nome. Aí tem uma outra ponte ali. Só que ali não deve ser de rio aquela ponte ali. É, aqui é o que deveria ser feito nas cidades, ó. Que aí passa por cima, quem quiser atravessar de um lado por outro, vai por baixo do viaduto. Tem uma Vestron acompanhando a gente um tempão já. Não passa de 80, a gente tá andando 80. Vestron 650. Fazer aqui a primeira parada para abastecer. Metade já do trajeto já feito. Opa, bom dia. Completar a gasolina comum. E aí? E aí, bom? Beleza? Tranquilo, e você? Bom, vocês lembram que eu comentei que eu vi uma Vestron atrás da gente, andando devagar? Imaginei, deve estar viajando também, né? Junto com a gente. Aí nós paramos aqui no posto. Como é que você chama? Rodrigo. Rodrigo seguiu a gente por 170 quilômetros para tirar uma foto. Olha só que mundo louco esse aqui. Esse é o mundo do motociclismo. Falou, os caras estão por Rondônia, agora não vai passar, vou fazer um plantão aqui na rodovia. Não é possível que Thiago Noronha, Lê Capel e as duas Teneré passando por Rondônia Velha de Guerra e eu não vou pegar os dois aqui, rapaz. Tem que conhecer esses meninos, não é possível. Eu agradeço aí por esse esforço aí para poder encontrar com a gente. Isso aí vale a pena cada segundo de vídeo que a gente grava e Obrigado edita. vocês por fazer tanto vídeo e incentivar a gente a andar, né? É isso aí, bom retorno agora. Obrigado e boa viagem para vocês. Valeu. Tem gente que não gosta de almoçar, né, durante a viagem, mas essas paradinhas aqui, ó, a moto encostada ali, comida fresquinha, semidoso almoçando e fogão a lenha. Ele disse que vai me denunciar, mas ele não tem provas, os vídeos sou eu quem faço. Eu corto todas as partes que eu judio do semidoso.
Bom, já almoçamos, hora de partir. Nervo ciático. Uia! Ai, ai. Vocês também fazem esse ai, 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 quando vai subir na moto? O GPS parou de funcionar. Que beleza. Aqui também é uma estrada só. Eu gosto do GPS que eu vou acompanhando quantos quilômetros que faltam para chegar no destino. E o horário também, que agora eu não sei que horas são. Mas eu acho que deve ser 1 da tarde. Bateria Pioneiro. Oba! Estamos chegando aqui em Vilhena, a poucos quilômetros da divisa com Mato Grosso. Bastante caminhão aqui na região. Esticar um pouco as pernas. Foi nesse pedaço aqui que a 800 deu problema, que eu falei pra vocês. Felizmente eu liguei a câmera ao posto que eu parei e já tinha passado. Mas foi aqui nessa parte, saindo de Vilhena, ela resolveu afrouxar o polo da bateria. E olha, nós passamos por umas nuvens negras. Pensei que a gente fosse pegar chuva, mas ali na frente parece que já tá limpo. Acredito que deva faltar aí uns 110 quilômetros para chegar em Comodoro. Daqui a pouco a gente para aí na divisa de estados para registrar foto de mais um estado que a motoca e nós vamos entrar. Ó, plantação aqui do lado. E geralmente se encontra muita carga de madeira na PRF, aqui nessa parte de Rondônia. Aí, ó. Parar para tirar aquela foto clássica, aproveitar e tomar uma água. Já esquentou. Já esquentou não, já tá quente faz tempo. Olha quanta viatura. Eu me lembro a primeira vez que eu tirei foto nessa placa aqui foi em 2014, 2015, quando eu fui pra Machu Picchu com o Ivo. Nós paramos aqui para registrar essa placa de divisa de estados. Parar aqui, ó. Seja bem-vindo a mais um estado a bordo da sua Teneré, Lecapel. Ei, Mato Grosso! Você tinha percebido? Eu percebi agora que nós chegamos perto da placa. Mato Grosso, mais um estado. Tomei leite do magnésio. Será que vai chover?
Registro feito, seguimos. E sejam bem-vindos ao Mato Grosso, a bordo da Teneré 88, no canal Thiago Noronha. Comodoro a 103 km. Aqui diz BR 174. Bom, nós paramos aqui para abastecer e são 4 horas da tarde agora aqui em Comodoro, e aí nós decidimos rodar mais uns 100 km até Nova Lacerda, e aí a gente já poupa 100 km de amanhã. Motoca abastecida, tudo tranquilo. O bom de rodar agora é que a temperatura está um pouco mais amena, então é um pouco menos desgastante. Vamos tocar aí mais 100 km. Vamos lá. Quilômetro aqui 12.595, então vai 12.695. Bastante carreta aqui, ó. 100 quilômetros mais. Tinha um canal de um argentino que tinha esse nome, 100 quilômetros mais. Eu fiquei uma vez aqui nessa cidade de Comodoro, e em Nova Lacerda também. Uma das cachoeiras mais bonitas que eu vi fica nesse município. Se chama Cachoeira do Uirapuru. É uma cachoeira de frente para outra, com águas cristalinas. Se eu não me engano, parece que essas águas já não estão mais cristalinas. Não sei se houve alguma coisa relacionada à barragem, a garimpo, e ela não está mais aquela beleza que era antigamente. Pense numa estrada de areião para chegar até lá. É que é bonita, é. Aqui na cascata do Irapuru, em Nova Lacerda. Fica uns 30 quilômetros da cidade. Só que para chegar até aqui tem um areião estilo jalapão. Agora vocês vão ver algo que eu não consigo descrever. Vocês lembram, né, ó? Cachoeira aqui. E outra aqui. Então o destino de amanhã, que para vocês vai ser o vídeo que vem, nós pretendemos ir na fronteira Brasil-Bolívia. Já estive lá 2 vezes, lá em San Matias. Tem uma nascente que se forma um lago de águas cristalinas na divisa Brasil-Bolívia. Dessa vez, vamos ver se a gente consegue chegar lá e tomar um banho. Eu entrei uma vez na lagoa, outra vez eu só filmei e vim embora. E aí, andando esses 100 km agora, aí amanhã até Cáceres vai dar 300 e pouco e mais uns 90 até chegar nessa piscina de águas cristalinas. O bom de rodar aqui agora, temperatura bem fresquinha, essas árvores altas aqui. Se a moto do Lê tivesse com a bateria ok, acho que a gente rodaria mais uns 100. Porque aí já ia entrar à noite, né? Aí fica perigoso. A
moto dele sem farol. Mas de qualquer forma tá de bom tamanho. A gente chegando em Nova Lacerda, ó, deve faltar aqui, pelos meus cálculos, 40 quilômetros. E já vai dar uma boa adiantada para amanhã. Graças a Deus chegamos aqui em Nova Lacerda. Ainda de dia, como planejamos. Para procurar um hotel. Aqui ó, Hotel Cascata. Achei o hotel que eu fiquei a outra vez. Agora a gente joga o serviço na mão do Le Capel, que ele que é o negociador. Sua função. Eu acho que é. Coceira na cabeça. Então fechamos aqui, ó, a melhor configuração na minha opinião, a moto na frente do quarto. Quanto que sai a sua negociação? É 5% de desconto, nós pagamos R$95 para ficar aqui. Cada um, não foi dos mais baratos, mas aqui diante das opções eu acho que é uma das melhores, não tem muita opção aqui na cidade. E agora tirar a tralha da moto e depois caçar algum lugar para comer. Parece que tá batendo um ventinho. A chuva não me pegou ainda nessa etapa da viagem. É bom não comemorar muito. Aqui a facilidade para carregar a bagagem. Aqui vai ser o palácio. Ô Lê, se você precisar de ajuda para roubar a minha moto, você fala, tá? Vou falar pra você. Eu tô ficando numa situação. Eita, ainda tá caindo árvore em mim. Eu tô ficando numa situação que eu nem sei mais o que eu posso dizer, porque é um abuso comigo, sabe? Eu sou obrigado a almoçar toda hora, jantar toda hora, tem que ser hidratado, me chamam. Quem trouxe a ferramenta é você. Se estivesse comigo, eu estaria arrumando a moto. Aí, agora eu tô acumulando funções, que eu sou responsável por fazer negociação no hotel. Camiseta do tiozinho. Já tinha que fazer manutenção das motos. Daqui a pouco eu não sei mais o que eu vou Daqui a acumular. pouco você grava e edita. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem um like. Se não forem inscritos, se inscrevam. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THINoronha e o Le Capel. Valeu e fui! Mundão velho de guerra. Lama na bota, caminhão na contramão e a tenéria afrouxando os pinos, pode isso, irmão. Viagem de moto, com alma e com...